Bom, continuando então o estudo do código-fonte desenvolvido na tela entrada da nota detalhe, vamos aqui visualizar alguns controllers, tá? Os controllers dos outros dados da NFE. Bom, aqui eu tenho a aba emitente, tá? Essa aba emitente ela é parecida com a aba destinatário lá do módulo NFE. Esse form aqui ele está vinculado ao VO NFE Java NFE emitente VO, ok? Tá? Aqui nesse form nós não temos botões vinculados a ele, tá? Eu vou abrir aqui o controller do emitente. Aqui está, emitente NFE controller. Eu tenho aqui a definição da action lá no servidor, que é o emitente NFE action. Então aqui no pacote NFE servidor, eu tenho a classe emitente NFE action, tá? Aqui no getRequestName eu tenho a definição do nome dessa action. No método executeCommand eu tenho aqui a definição de qual ação será executada, ok? Aqui no método loadData será feita uma requisição para o servidor, onde eu vou passar aqui o nome da ação do servidor e a ação a ser executada no momento, ok? Então aqui no caso a ação a ser executada é uma ação de load. Ao identificar que é uma ação de load, será executado então aqui o método load. Ao executar o método load, o sistema vai buscar os parâmetros informados lá pela aplicação do lado cliente, né, que veio na requisição da aplicação cliente, e vai buscar os dados do emitente de acordo com o ID da nota fiscal cabeçalho, tá? E vai retornar com esses dados lá para a aplicação que realizou a requisição. Nos métodos insert e update record, não é realizado nenhum tipo de persistência no banco de dados, tá? Esses dados são apenas salvos em memória, tá? Então, ao executar lá um insert no form, ele vai salvar os dados na memória, da mesma forma ao executar o método update, ele vai salvar os dados na memória. Os dados do emitente eles serão salvos quando forem salvos os dados principais da nota de entrada, tá? Como nós já vimos anteriormente, quando executa o método update, aliás, o método insert e o método update aqui deste form que está vinculado a esses botões, ele busca aqui os dados do emitente e realiza persistência no banco de dados, ok? Bom, cupom fiscais vinculados, entrega retirada, transporte e cobrança, eles são idênticos ao que foi desenvolvido lá no módulo NFE, tá? Inclusive as telas são iguais e também foram utilizados os mesmos controllers, tá? Aqui na NFE referenciada, nós temos uma grid e os botões vinculados a essa grid, que é um botão de insert, um de edit, um delete, um reload e um save. Essa grid está vinculada ao VO com T2TIRP NFE Java NFE referenciada VO, ok? E o controller dessa grid é o controller NFE referenciada controller, tá? Lá no servidor, a action desta grid é o NFE referenciada action. Então aqui no lado do servidor, no pacote NFE servidor, nós temos aqui o NFE referenciada action, ok? Bom, o método loadData aqui do controller, ele vai identificar qual ação será executada, vai identificar também o ID da NFE cabeçalho e vai realizar a requisição para o servidor. Ao realizar a requisição aqui para o servidor, ele vai buscar, né, as NFEs referenciadas que estão vinculadas a NFE cabeçalho, ok? E vai retornar com esses dados lá para a aplicação que realizou a requisição. No método insert records e no método delete records, da mesma forma que nós vimos ali no emitente NFE controller, esses dois métodos eles não estão realizando nenhum tipo de persistência no banco de dados, tá? Então tudo é salvo em memória e quando for salvo lá os dados
os dados principais da NFE, né, da NFE de entrada, os dados da NFE referenciada também serão salvos, tá? Como nós já vimos lá anteriormente no seu respectivo controller. Ok? Eu vou fechar aqui essa classe. Nós temos aqui a aba produto, tá? Nessa aba produto, a grid ela está vinculada ao NFE detalhe, tá? Então é da mesma forma que nós vimos lá no módulo NFE. O controller dessa grid de produtos, é o produto NFE controller, tá? Então aqui o load data ele foi feito da mesma forma que as outras grids dessa tela, né? Então nós passamos os parâmetros, realizamos a requisição para o servidor vai retornar com os dados. No caso aqui, a action lá é o NFE detalhe action. Ao terminar de carregar os dados, o que será feito? Bom, quando o usuário informa aqui em uma nota de entrada os dados do lote do produto, esse código do lote do produto ele é definido, tá, lá no produto. Eu vou abrir aqui o SQLog e vou abrir aqui a tabela produto. Aqui está. Na tabela produto, nós temos aqui um campo Aliás, esse campo, ele não é na tabela produto, tá? Ele é na tabela NFE detalhe. NFE detalhe. Aqui está. Então aqui na NFE detalhe, nós temos o atributo código do lote do produto. Ok? Então, quando o usuário ele informa que os dados do lote de produto daquela nota fiscal de entrada, ele vai informar aqui o código do lote. Ao salvar os dados dessa nota fiscal de entrada, o sistema vai salvar, né, aqui na NFE detalhe o código desse lote de produto. Ok? Então aqui no controller do produto, ao terminar de carregar os dados da NFE detalhe, o que vai ser feito? Eu vou buscar, né, os produtos que estão aqui nessa grid, tá? Então todos os produtos dessa grid eles terão o mesmo código de lote de produto, tá? Então eu vou buscar os produtos dessa grid, vou verificar se essa grid não está vazia. Se essa grid não estiver vazia, eu vou pegar o lote, aliás, eu vou pegar lá o lote produto controller e vou setar o PK, tá? Então lá no lote produto controller, o PK ele não vai estar vinculado ao ID da NFE cabeçalho, tá? Ele vai estar vinculado ao código do lote do produto. Eu vou setar esse PK lá do produto controller, no lote produto controller, com o código do lote do produto desta NFE detalhe, né? No caso deste produto aqui que faz parte da NFE, ok? E depois eu chamo o form lote produto e, aliás, eu chamo o método reload do form lote produto, tá? Para que ele recarregue os dados do lote que estão cadastrados no sistema, ok? No método insert records, da mesma forma que nós vimos aí nos outros controllers, neste momento ele não está realizando nenhuma persistência no banco de dados, tá? Então aqui ele está apenas salvando os dados em memória. Aqui ele vai realizar alguns procedimentos, tá? Para setar os dados da NFE detalhe, como o nome do produto, o GTIN da unidade produto, o GTIN, entre outros, ok? Todos esses itens aqui nós vimos também lá no módulo NFE.
Da mesma forma, o método update e delete records, eles não realizam nenhuma persistência no banco de dados. Vai ser persistido somente quando forem salvos lá os dados principais desta NFE, ok? Bom, em relação à NFE detalhe, nós temos aqui algumas observações, tá? Aqui no lado do servidor, no pacote controle de estoque servidor, aqui na classe entrada da nota detalhe action, aqui no método insert, nós vimos o seguinte. Nós temos aqui o método insert, tá? Então aqui nós temos um laço, tá? Onde nós salvamos os itens da nota de entrada, tá? Que no caso é a NFE detalhe. Então aqui nós definimos a NFE cabeçalho daquela nota detalhe, daquele item, né? O código do lote de produto, salvamos essa NFE detalhe, tá? E logo aqui nós temos um to-do. Qual que é esse to-do? O procedimento para a atualização do estoque está correto? Ou seja, aqui está sendo feita uma atualização do estoque. Só que esse procedimento que está sendo realizado aqui está correto? Bom, isso nós iremos discutir lá no ambiente de suporte ao módulo controle de estoque, tá? Primeiro, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu vou buscar o produto que está vinculado a esta nota fiscal de entrada, tá? Eu vou buscar o produto através do Getim, ok? Se for encontrado o produto, tá? Se for encontrado o produto, o que vai ser feito? Eu vou atualizar os dados desse produto, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou setar a quantidade de estoque anterior para a quantidade de estoque atual. E a quantidade de estoque atual eu vou somar, né? Eu vou adicionar a quantidade de estoque que foi comprada lá, né? A quantidade de estoque que está informada na nota fiscal de entrada, ok? E logo depois salvo os dados desse produto. Caso o produto não esteja cadastrado, né? Caso ele não encontre o Getim desse produto, o que será feito? Eu tenho que salvar esse produto, né? Eu tenho que persistir os dados desse produto. Então aqui nós já temos um outro to-do. Caso o produto não esteja cadastrado, quais dados deverão ser setados, né? Então, por enquanto, eu estou aqui setando apenas os dados obrigatórios. No caso, é o subgrupo, a unidade desse produto, o nome, a quantidade em estoque, né, que é a quantidade que foi comprada. No caso, estou buscando esses dados aí da nota fiscal de entrada. Estou definindo aqui também a data do cadastro, tá? Mas existe algum outro item que precisa ser setado aqui no momento que eu estou salvando os dados desse produto? Quais são esses dados? Bom, nós iremos discutir também lá no ambiente de suporte, né, que é o ambiente EAD da T2TI. E logo depois eu tenho também aqui um outro to-do, tá? O que deve ser gravado nas tabelas estoque, estoque cor, estoque tamanho e estoque grade, ok? Nesse momento nós não estamos salvando nenhum dado nessas tabelas, tá? Mas o que deve ser salvo nessas tabelas? Quais são os procedimentos que devem ser executados quando é realizada, né, quando é dado entrada em uma nota fiscal? Então, todos esses to-dos nós iremos discutir lá no ambiente de suporte, tá? Bom, então voltando aqui nos controllers, né, dos outros dados da NFE, nós vamos visualizar aqui agora o controller do lote do produto, tá? O lote do produto, ele está vinculado aqui, aliás, o form, né, do lote do produto está vinculado aqui ao VO com T2TI RP, controle estoque, Java, lote produto VO, ok? Não tenho nenhum botão vinculado a este form e o controller deste form é o controller produto lote controller, ok?
produto lote controller. Aqui nós definimos a ação, no caso a action lá do servidor, que é o produto lote action, tá? Então aqui no lado do servidor, controle de estoque servidor, eu tenho aqui a classe produto lote action. Aqui eu tenho a definição do nome dessa action, no método execute command eu tenho a definição do método que vai ser executado, tá? E no método load data eu vou definir aqui alguns parâmetros, que no caso a ação que será executada, nesse momento será executada uma ação de load, e vou definir aqui também outro parâmetro, que é o código do lote, tá? Então o PK aqui neste controller, ele vai identificar qual o código do lote. E logo depois eu vou realizar a requisição lá para o servidor. Então aqui no servidor, identificou que é uma ação de load, tá? E eu vou buscar, tá? E eu vou buscar o seguinte. Eu vou buscar, na verdade, essa action aqui, e esse controller, eles não são aqui da aba lote de produto, tá? Eles são de outra tela. Eles vão ser, esse controle e essa action, eles são aqui da tela lote produto detalhe, tá? Apenas aqui fiz uma pequena confusão. Então, o controller desse form aqui, lote de produto, está aqui na classe entrada da nota lote produto controller, ok? Bom, eu vou fechar aqui essas outras classes. Agora aqui sim. Então eu tenho entrada da nota lote produto controller, que nós podemos ver aqui na entrada nota detalhe, no código fonte, inclusive que nós estamos criando, né, esse controller aqui nessa tela, ok? Bom, então aqui eu tenho a definição da action lá no servidor, que é a entrada da nota lote produto action, ok? Então eu tenho aqui a entrada nota lote produto action. Tenho aqui a definição dos métodos, das ações que serão executadas e o método load, tá? Então da mesma forma que no método load data é realizada uma requisição para o servidor, tá? Passando como parâmetro o load, né? Que é uma ação de load, e a PK, tá? No caso aqui, a PK ela corresponde ao código do lote do produto, ok? Então aqui no método load da action será buscado os dados do lote de produto cujo código seja igual aqui ao PK, nessa string PK, que é o parâmetro que foi enviado lá pela aplicação do lado do cliente, ok? Será buscado esses dados no banco de dados e logo depois retornado com esses dados para a aplicação que realizou a requisição, ok? Nos métodos insert record e update record, nenhum dado será salvo aqui, né? nenhum dado será persistido no banco de dados, tá? Esses dados serão salvos apenas em memória. Como foi feito nos outros forms e nas outras grids, esses dados serão persistidos no banco quando forem salvos os dados principais da nota de entrada, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos todo o código-fonte aqui da tela entrada da nota detalhe, tá? Eu vou apenas aqui no entrada da nota detalhe action para nós visualizarmos um outro to-do, tá? Então aqui nós temos o método update, onde nós realizamos a alteração de uma nota de entrada, ok? Então nós vimos que é buscado os parâmetros, né, que foram enviados lá pela aplicação cliente, e aqui realizada as alterações no banco de dados. E aqui nós temos um to-do. É possível realizar alterações em uma nota de entrada?
será que realmente pode se alterar uma nota de entrada? Por quê? Quando é realizada uma nota de entrada, o que acontece? É realizada várias alterações em outros locais, como por exemplo que nós vimos ali, é realizada uma alteração na quantidade de estoque dos produtos que estão naquela nota, certo? E será que é possível realmente alterar uma nota de entrada? E se for possível, quais são os procedimentos necessários quando dá alteração de uma nota de entrada? Ok? Então essa é uma observação, né? Esse é um to-do importante, tá? Que será discutido lá no ambiente de suporte ao curso. Então nós iremos discutir se nós mantemos aqui esse método update, né? Se nós deixamos o usuário alterar uma nota fiscal de entrada e se por acaso for possível realizar essa alteração, nós temos que definir quais são os procedimentos que nós temos que tomar aqui na alteração de uma nota fiscal de entrada. Ok? Bom, então essas são as observações sobre essa tela de nota de entrada, tá? Então, lembrando que é importante que vocês participem das discussões que serão realizadas lá no ambiente de suporte ao curso.